desde o início dos tempos, a humanidade se questiona sobre a sua existência, sobre a sua origem e sobre o seu propósito na vida. E uma das perguntas mais fundamentais é: por que Deus criou o homem? Nesse vídeo nós vamos explorar as principais teorias e crenças sobre a origem e o propósito da humanidade, e também nós vamos expandir um pouco a história filosófica e as religiões por trás dessa questão. E se você já se perguntou sobre a razão da sua existência, então esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje é uma alegria muito grande poder receber você aqui no nosso canal. Hoje que nós vamos estar falando sobre o porquê que Deus criou o homem. Desde os primórdios da humanidade, nós temos procurado entender a nossa existência e o nosso propósito de vida. E a pergunta fundamental que muitas pessoas se fazem é: por que que Deus nos criou? Existem muitas teorias e crenças sobre a origem e o propósito humano. Algumas pessoas acreditam que Deus nos criou para que nós pudéssemos adorar a Ele e servir a Ele, enquanto outras pessoas acreditam que a nossa existência é uma coincidência cósmica sem qualquer significado e propósito. Mas para que a gente possa entender melhor essa resposta para essa pergunta, nós precisamos examinar as diferentes teorias e crenças que existem por trás dela. De acordo com a teoria criacionista, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele o domínio sobre a terra e tudo o que nela habita. Essa teoria ela é baseada na Bíblia Sagrada, onde está escrito que Deus criou o homem e a mulher no sexto dia da criação. Oposta a essa teoria, nós temos a teoria da evolução, que por outro lado, ela sugere que a vida na Terra evoluiu por milhões de anos por meio de um processo natural sem intenção divina por trás. Segundo essa teoria, os seres humanos eles são resultados de um processo de evolução que ocorreu ao longo de milhares de anos. E embora essas duas teorias elas sejam completamente diferentes e distintas uma da outra na sua abordagem, as duas têm uma coisa em comum. As duas estão buscando o significado e o propósito da vida. Particularmente, eu não consigo aceitar e conceber que a vida não tem nenhum propósito. Eu não consigo entender que tudo que existe, a complexibilidade do corpo humano, do ser humano, seja algo que aconteça naturalmente do nada. Eu não consigo entender como um sol, uma atmosfera que é perfeitamente ajustada para que a vida aconteça na Terra e consiga existir dentro do planeta, tenha acontecido do nada. E é exatamente por isso que a crença em Deus e na criação divina, ela faz completamente sentido para mim. Mas se Deus criou o homem, qual é o propósito da criação humana? E de acordo com a tradição, o propósito da criação humana é adorar e servir a Deus, seguindo as suas leis e os seus mandamentos. Alguns filósofos ao longo da história também tentaram oferecer a sua ideia sobre o propósito da criação humana. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles, ele acreditava que o propósito da vida era alcançar a sua felicidade e a sua realização pessoal. Para ele, a vida ideal era aquela que era vivida em conformidade com a razão e a virtude. Mas independente de outras teorias, outras crenças ou filosofia, nós temos a certeza: a criação humana ela tem sim um propósito. Talvez o cumprimento desse propósito seja diferente para cada indivíduo, que cada um cumpre um papel e desempenha ao longo da sua vida, mas o propósito continua sendo o mesmo. O propósito da criação humana é refletir a glória de Deus para todos os moradores da Terra. E o nosso segundo propósito é sermos corregentes junto com Deus desse planeta que Ele nos entregou. E isso significa que assim como Deus criou o universo e todas as coisas que existem nele, nós somos chamados para ser colaboradores na criação. Isso significa usar os nossos dons, os nossos talentos para melhorar aquilo que Deus fez e manter funcionando da forma perfeita como deveria ser. Deus nos criou porque Ele nos ama e Ele quer que nós experimentemos a alegria e a plenitude da sua vida. Então, nesse sentido, a nossa vida é um presente divino e o importante disso tudo é saber que nós somos criados e gerados à imagem de Deus. E se nós somos a imagem de Deus, nós precisamos refletir esse brilho em todos os lugares onde nós estivermos. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, compartilhe ele aqui na seção dos comentários abaixo. E já que você está aqui, eu gostaria de indicar para você esse vídeo que está aparecendo aqui na tela.